Isso aí, gente. Boa noite. Vamos falar hoje sobre pulsologia. Eu vou ser bem breve, bem sucinto, como eu gosto de ser. Então vamos lá. Como é que eu gosto de dividir o diagnóstico pelo pulso? Como a gente está falando de aurícula, eu não vou dar muita noção de localização de ponto pela pulsologia. Assim, quem sabe ver bem pulsologia consegue diferenciar o sistema, a profundidade, né, da doença, fatores patogênicos exteriores dentro do organismo, tudo pelo pulso. A gente consegue até detectar, não digo com precisão, mas com muita proximidade, qual ponto do corpo é o que precisa ser pontuado. Isso com bastante treino, com uma aula assim mais direcionada, né? Assim, pessoalmente. Um dia aí fazendo curso comigo, eu passo para vocês isso. Como eu quero dar um diagnóstico só para pulsologia, para aurículo, então eu montei aqui um esquema para a gente fazer só qual órgão víscera que a gente vai colocar agulha na orelha. Então vamos lá. Nós temos 6 meridianos, né? O Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiyin, Juyin, Shaoyin. Como vocês já deveriam saber, o Taiyang, na verdade, é o grande canal Yang, que é constituído pela bexiga e intestino delgado. O Shaoyang, ou pequeno Yang, vesícula biliar, triplo aquecedor. E o Yang Ming, que é o Yang luminoso, estômago e intestino grosso. Taiyin, que é o grande Yin, baço pâncreas, pulmão. Juyin, o Yin absoluto, ou Yin inteligente ou sábio. Fígado, pericárdio. E pequeno Yin, que é o Shaoyin, rim e coração. Então vamos lá. Como através da pulsologia que eu vou saber qual desses sistemas eu tenho que colocar a agulha. Então eu divido da seguinte forma. Eu não, né? Isso está no livro do Imperador Amarelo. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, a gente vai tatear ao mesmo tempo do lado direito da pessoa. Né? Vamos colocar aqui uma... Vamos imaginar o seguinte. Então, digamos aqui, ó, eu vou fazer o diagnóstico do lado esquerdo aqui da pessoa, o direito dela, né? De frente pra gente seria o lado esquerdo. Então a gente com o polegar, ó, se eu fosse sentir o pulso da pessoa, eu vou usar esse ponto aqui, que é o E9, nono ponto do estômago, com o meu polegar, pode ser o polegar direito, né? E aqui no P9 eu vou usar o meu indicador esquerdo, né? Só sentir o pulso mesmo. Nono ponto do pulmão, nono ponto do estômago. Eu vou sentir esse pulso ao mesmo tempo. E eu vou ver o quê? Qual dos dois é mais forte, ou mais característico? Qual dos dois chama mais minha atenção? Se eu colocar meu dedo aqui e perceber que a jugular, né, o pulso aqui, da carótida é mais forte, então eu esqueço as informações daqui. Se por acaso eu ver que o pulso que mais me chama atenção, mais forte, ou mais fraco, né, que mais me chama atenção, vamos colocar mais forte para ficar mais claro, né, que me chama mais atenção, eu vou esquecer todas as informações da carótida. Como é que isso acontece? Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui, ó. Se o pulso que me chama mais atenção for a carótida, então a doença está nos canais Yang. Se o pulso mais forte for do radial, ou no P9, a doença está nos canais Yin, certo? Então é só lembrar, ó, se der esse mais forte, Yang. Se der esse mais forte, é Yin, certo? Então vamos lá.
Digamos que tenha dado carótida mais forte. Como é que eu sei agora qual dos três que eu vou selecionar para pontuar? O Taiyang, Shaoyang ou Yang Ming? A gente vai fazer o seguinte. Vou fazer uma pausa aqui. Pronto, dei uma arrumada aqui, ó. Então, se o Yang é o que me chama atenção, então como é que eu vou ver? Então, eu vou ver agora só a carótida. Então, só a carótida, eu já sei que é Yang. Então, se o pulso da carótida for uma vez maior que o pulso radial, uma vez, então ele pertence ao Shaoyang. Se ele for o dobro maior, ou duas vezes, ele é Taiyang. Se ele for muito maior que o radial, ou três vezes maior, ele é Yang Ming. Com isso eu já sei se... Então aqui eu já sei duas coisas. Deu lá carótida, eu sei que é Yang. Se ele for bem pequeno, Shaoyang. Se o pulso dele for médio, ou duas vezes maior que o radial, Taiyang. E se for muito amplo, né, muito grande, três vezes maior que o radial, Yang Ming. E do outro exemplo a mesma coisa. Se o pulso radial for mais característico que a carótida, então eu já sei que é sistema Yin. Se ele for bem pequenininho, então Jiu-Yin. Se ele for um pouco maior ou o dobro maior que a carótida, Shaoyin. Ou muito grande, três vezes maior que a carótida, Taiyin. Então agora aqui a gente já sabe se ele é Yin ou Yang, né? Se for Yin, radial, se for Yang, carótida. Ou se ele é Shaoyin, Taiyang, Shaoyang, Taiyang, Yang Ming, se ele for uma vez, duas vezes, três vezes maior. Ou no sistema Yin, uma vez, duas vezes, três vezes maior. Agora, como é que eu sei? Digamos que tenha dado carótida, sei que é Yang. E deu muito, muito amplo, três vezes ou até mais maior que o radial. Eu sei que é Yang Ming. Como é que eu vou saber se eu tenho que pontuar o estômago ou o intestino grosso? Muito fácil. Ao palpar a artéria, né? Se a pressão do sangue na artéria for dura, tensa, é canal superior do meridiano, no caso, intestino grosso. Se ele for mole, como se fosse uma bexiga d'água, murcha, é sempre o inferior, que é estômago. Isso vale para os 6. Então, digamos que eu palpei lá a carótida, deu duas vezes maior, Taiyang. Mas palpando, o pulso é como se fosse uma bexiga d'água. Então eu sei que é bexiga. Se for uma vez, igual uma bexiga d'água, meio murcho, vesícula biliar. Se ele for tenso, duro, como se fosse uma mangueira com uma pressão forte, é como se ele empurrasse o seu dedo para fora, então são os meridianos superiores, né? Triplo aquecedor, intestino delgado, intestino grosso. Mesma coisa radial. Se deu uma vez maior, eu sei que é Jiu-Yin. Se ele for mole, qual que é dos membros inferiores, né? Baço, rim, fígado. Se ele for uma vez maior só, e for bem molinho, pressão como se fosse uma água, é fígado. Se ele for bem duro, tenso, então pericárdio, que é lá do membro superior. Então, bem facinho. Toda vez que der duro como uma corda, vai ser intestino grosso, intestino delgado, triplo aquecedor, do sistema Yin, pulmão, coração, pericárdio. Tranquilo, gente? Então vamos dar mais um exemplo. Eu fui lá, deixa eu colocar aqui, ó. Eu fui lá, palpei, coloquei um dedo aqui, estou sentindo carótida e ao mesmo tempo estou com outro dedo aqui sentindo radial. Ah, o radial está bem mais forte, então eu já sei que é sistema Yin. Vamos na tabela do Yin aqui, ó. Eu sei que é sistema Yin. Ele está uma vez, duas vezes, três vezes maior que a carótida. Ele está umas duas vezes maior que a carótida. Então eu sei que é Shaoyin.
Agora ele está tenso ou está mole? Ele está tenso. Tenso é mão, então é coração. Se estivesse mole, é rim. Então, gente, o diagnóstico da pulsologia é isso. Então, como é que a gente trata? Eu gosto de tratar, como é aurículo, você pode fazer dos dois lados, né? Você vai palpar esse lado, né, vamos dizer assim, do paciente, né? Lado direito com lado direito, vai ver qual órgão é e vai pontuar o órgão. Se for do outro lado, vai palpar desse lado, né? Seria a carótida esquerda e radial esquerda, né? Aqui eu estou sem o desenho, mas entenda aqui. Então, você vai ter dois órgãos, né? Caso esse de rim, esse lado de rim e esse de estômago, você vai pôr na mesma orelha, não tem problema. Rim e estômago. Se der aqui pericárdio e esse lado bexiga, você vai pôr na orelha. Pericárdio e bexiga. Às vezes, normalmente, dá os dois lados iguais. Então aqui deu pericárdio, aqui deu pericárdio. Então vai colocar só pericárdio na orelha. Não precisa pôr dois sistemas. Deu para entender, gente? Então, recapitulando. Se der carótida maior, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Se der carótida maior, sabe que é esse aqui. Deixa eu puxar aqui. Diminuir aqui. Isso aqui, ó. Acho que aqui dá para ver bem, né? Se der carótida maior, sistema Yang. Se der radial maior, P9, sistema Yin. Se for carótida, Yang. Se for uma vez maior, Shaoyang. Duas vezes, Tain. Três vezes maior, Yang Ming. Mesma coisa radial. Ficou mais forte radial. Uma vez maior em relação à carótida, sistema de Yin. Duas vezes, Shaoyin. Três vezes, Tain. Para separar qual dos dois que eu vou pontuar, se a pressão for mole, como uma bexiga murcha, eu sei que é do membro inferior. Então vai ser o fígado, rim, baço pâncreas, ou vesícula, bexiga e estômago. Se ele der tenso como uma corda ou duro, com uma pressão forte, vai ser superior. Pericárdio, coração, pulmão, ou triplo aquecedor, intestino delgado, intestino grosso. Certo? Então é isso, gente. O diagnóstico de pulso é bem simples. Faça isso do lado direito, faça isso do lado esquerdo e coloque uma agulha, né, ou o estímulo que você use, o semente, o mocha, o laser, ou o que seja, né? Você vai estimular esses pontos. Esse é só para você identificar qual que é o sistema, né? Depois eu passo um vídeo de pulsologia, se vocês quiserem, me mandem um feedback, para eu colocar desses sistemas, pelo pulso, como é que eu sei se eu vou tratar, por exemplo, a profundidade, né? Se eu vou tratar canal cutâneo, canal tendino muscular, canal distinto, canal ordinário, canal maravilhoso. Dá para saber também isso pelo pulso. Esse eu fiz um bem simples, que é citado no Imperador Amarelo, para te ajudar na auriculoterapia. Não sei se ficou muito claro, eu tentei ser bem objetivo, bem sucinto. Se ficou dúvida, pergunta aí para mim que eu monto um outro vídeo ou tento explicar melhor, tá bom, gente? É isso aí, valeu!